todos! Bem-vindos a mais um Historiando. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Misha e hoje nós vamos falar sobre a Macedônia. Quer conhecer um pouquinho sobre a história da Macedônia, como que a Macedônia surgiu, ou entender a história grega pela perspectiva da Macedônia, até nós chegarmos no que conhecemos como dominação macedônica? Então, não saiam daí, fiquem ligados, porque a nossa aula nós vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e nos deem esse suporte. No mais, vamos lá? Então, gente, olha só, Macedônia não é um conteúdo que cai no Enem. Quando a gente fala de Macedônia, geralmente está vinculado à questão da cultura helenística, da formação do helenismo, porque isso tem uma influência direta quando nós estamos estudando Império Romano. Mas, de toda forma, eu acredito que para conseguirmos compreender bem o que seria essa cultura helenística, primeiro a gente precisa compreender o que é a história da Macedônia. É mais ou menos a mesma lógica que eu utilizei quando nós estudamos Império Persa, visando justamente compreender as guerras greco-pérsicas. Então, nós vamos fazer um recuo bastante acentuado na história para compreendermos a história da Macedônia e por que cargas d'água Filipe II se meteu de querer dominar o território grego. Existe uma explicação para isso. E quando nós olhamos os livros didáticos, basicamente Filipe II dominou a Grécia, Alexandre o Grande saiu dominando todo o resto do território, fazendo um império que compete em tamanho com o Império Romano mais à frente. E é isso aí, já salta direto para a cultura helenística, fica meio que um monte de ponta solta, né? E as perguntas, né? O tal do porquê que isso aconteceu. Então, eu quero que hoje nós entendamos o porquê. E aí, para entender verdadeiramente como qualquer grande império chegou ao poder, nós devemos explorar as suas raízes mais antigas. Então, a gente vai fazer um grande recuo. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata da Macedônia, que é o local de nascimento do lendário rei Filipe II, do seu filho Alexandre o Grande, que é um homem, inclusive, que dispensa apresentações, né? Porque todo mundo já ouviu falar de Alexandre o Grande. Então, muito antes de haver um império que se estendia por 3 continentes, havia um minúsculo reino nos limites do mundo grego, cujo início humilde tornou possível as grandes conquistas que todos nós conhecemos hoje. E aí, de acordo com o historiador Nicolas Ramon, os primeiros ancestrais dos macedônios surgiram como pastores seminômades nas terras altas de Orestia durante o final da Idade do Bronze. E esses pastores sazonais não faziam parte do mundo grego, que na época era dominado pela cultura do Palácio Micênico do sul da Grécia, mais especificamente no Peloponeso, e isso é evidenciado por sua ausência nas obras de Homero, cujas epopeias, né, são uma releitura fantástica dessa era antiga. No livro 2 da Ilíada, o poeta icônico compila uma extensa lista do contingente de gregos aliados que navegam para Troia, uma lista que para logo ao sul do território tradicional da Mesopotâmia. Os macedônios só surgiram nos registros gregos bem depois do colapso da Idade do Bronze, depois que o subgrupo dórico dos gregos invadiu a península
mudando significativamente a composição étnica da terra. É possível que os macedônios fossem uma tribo dórica, o que explicaria o seu aparecimento nos registros históricos durante essas migrações tumultuadas. E foi Heródoto, o antigo pai da história, que transcreveu a história de como o reino da Macedônia foi fundado. E segundo ele, a história começa na cidade de Argos, onde viviam 3 irmãos, Gaianes, Aerope e Pérdicas. E os irmãos eram descendentes de Temeno, que é um lendário guerreiro dório, que também era descendente do grande Hércules. Em algum momento, no início do século VI, os irmãos foram exilados de sua casa em Argos e seguiram para o norte, para as terras altas de Orestia, onde os bárbaros macedônicos viviam, divididos em tribos pastoris primitivas. E aí os irmãos encontraram trabalho como pastores para um pequeno chefe local, mas isso não durou muito. O chefe percebeu que o pão que a sua esposa estava fazendo para Pérdicas, o mais velho dos irmãos, sempre aumentava para o dobro do pão, do tamanho, né, do pão de todos os outros durante as refeições comunitárias. E aí, interpretando isso como sendo um sinal de que Pérdicas estava destinada à grandeza e, portanto, era uma ameaça ao seu reinado, o chefe ordenou que todos os 3 irmãos deixassem suas terras. Pérdicas observou que ele deveria, pelo menos, ser pago pelo trabalho de pastor que ele havia realizado. Mas o rei recusou e, em vez de oferecer-lhe pagamento, ele ofereceu maliciosamente um pedaço de luz do sol brilhando através do buraco de fumaça do estábulo. E ao invés de mostrar indignação, Pérdicas calmamente aceitou o pagamento oferecido, usando a sua faca para poder desenhar um círculo ao redor do raio de sol, reivindicando para si antes de partir. E aí esse chefe ficou confuso, até que um dos sacerdotes o informou que isso era um mau presságio dos deuses. E aí, enfurecido, esse chefe mesquinho enviou cavaleiros para poder matar os irmãos, mas Pérdicas e seus irmãos conseguiram escapar da morte pulando no rio Aliacmon, e deixou as correntezas do rio levá-los embora. E eles logo chegaram aos jardins de Midas, um campo de rosas vibrantes na base do Monte Bérmio. E dali, os 3 irmãos construíram um novo lar e, por fim, reuniram um apoio suficiente para poder conquistar todas as diferentes tribos macedônicas. Pérdicas ascendeu como o primeiro rei de um povo da Macedônia unida, enquanto a luz do sol que ele reivindicou daquele pequeno chefe local tornou-se um emblema de sua casa real, o sol Vergina, o sol de Vergina, e aí como vocês quiserem pronunciar. Pérdicas e seus seguidores então migraram para o leste, saindo das terras altas orestianas e entrando na planície de Ematiana. Lá eles estabeleceram um centro de poder em um assentamento chamado Aigai, e por volta do século VI a.C., os macedônios haviam estabelecido o controle sobre uma faixa de terra na Botieia, a costa do Mar Egeu, expulsando as tribos trácias que viviam lá anteriormente. E foi lá que se estabeleceram e fizeram o seu reino. Se essa história tem ou não alguma verdade, não se sabe. Mas Heródoto afirma que é a história que os macedônios de sua época, cerca de 200 anos depois da lenda, afirmavam ter sido a gênese de seu reino. E a dinastia de Pérdicas ficaria conhecida como Argéada, em homenagem à sua terra natal ancestral, Argos. E seria a linhagem deles que governaria a Macedônia em uma sucessão ininterrupta até Alexandre o Grande e seu filho. É aqui que devemos fazer uma breve tangente para explorar a cultura dos macedônios sob a dinastia Argéada, particularmente no contexto de como ela era percebida pelas cidades gregas ao sul. Os reis da Macedônia certamente tinham um lugar no mundo grego. No final do século V a.C., um membro da família real Argéada chamado Alexandre, não
não é o Alexandre o Grande, tentou participar dos Jogos Olímpicos, um evento aberto apenas para os gregos. E muitos protestaram que Alexandre não era grego e, portanto, não poderia entrar na competição sagrada, mas os juízes olímpicos determinaram que, em virtude dos laços ancestrais de Alexandre com Argos, os macedônios tinham o direito de competir. E aí, de acordo com Heródoto, Alexandre entrou na corrida e ganhou. No entanto, apesar da ligação inegável da sua família governante com o mundo helênico, o povo comum da Macedônia ainda era inerentemente estranho aos gregos, que eram tradicionalmente xenófobos. O próprio Heródoto se refere à Macedônia como um reino grego. Não como um reino grego, melhor dizendo, mas como um reino dos macedônios governado por gregos. E aí o historiador Tucídides, que fez a crônica da Guerra do Peloponeso, lembra 3 grupos principais que lutaram naquele conflito denominativo, né? Os gregos, que constituíam os principais beligerantes, né? E aqui nós estamos falando de Atenas e Esparta, os bárbaros da Ilíria e os macedônios, que ele considerava nem totalmente gregos, nem totalmente bárbaros. E aí o estado de limbo semi-helênico em que os macedônios viviam era um produto de seu modo de vida que para os gregos parecia reconhecível e horrivelmente estranho ao mesmo tempo. Os macedônios eram um povo predominantemente rural que vivia em vilas, ao contrário dos gregos que consideravam seu modo de vida baseado na polis urbana, marca registrada da civilização. E a caça era um aspecto importante da vida nas montanhas, e os macedônios adoravam caçar animais, como por exemplo javali e até leões. Caças bem-sucedidas eram celebradas em banquetes, onde os macedônios festejavam com entusiasmo e bebiam vinho puro, e isso horrorizou seus convidados solistas, que viam tal prática como uma falta de autocontrole e de bom gosto. Além disso, os macedônios viviam sob o governo de um rei, e isso era incompreensível para os gregos, principalmente os atenienses, que se orgulhavam de suas assembleias públicas, conselhos e magistrados eleitos. Então, aos seus olhos, nenhum grego poderia viver sob uma monarquia. Então, os macedônios não podiam ser gregos. E com isso dito, os ritos religiosos praticados no norte seriam confortavelmente familiares para um ateniense. Os macedônios adoravam mais ou menos os mesmos deuses, da mesma forma que os seus vizinhos do sul. Eles eram particularmente reverentes a Zeus e ao seu filho Héracles, ou Hércules, né, que acreditavam ser o ancestral de sua linhagem argeda. A língua macedônica continua sendo um enigma para nós. Os reis argedas desempenhavam suas funções cortesãs utilizando o ático, né, que é um dialeto ateniense, né, um dialeto grego. E como resultado, a língua macedônica falada pelas pessoas comuns dificilmente é atestada. Por meio de notas de rodapé em fontes literárias, moedas antigas e um punhado de inscrições, né, nós temos cerca de 200 palavras da língua macedônica. E a maioria dessas palavras tem raízes gregas e algumas são de origem ilíria e trácia. Então, em última análise, o antigo macedônico era provavelmente um dialeto altamente divergente do grego antigo, uma língua que teria soado vagamente familiar, embora distorcida e estranha para o ateniense e o espartano médio. Com tudo isso dito, o povo fora do mundo grego raramente fazia distinção entre macedônios e gregos, que eles geralmente viam como sendo 2 ramos de um mesmo povo. Para vocês terem noção, os persas se referiam aos gregos como Iaunas, ou seja, jônicos, e os macedônios como Iauna Sacabara, ou seja, os jônios com chapéus que parecem escudos. E de fato foram os persas que indiretamente lançaram os monarcas argedas em relevância política, né? Em 510 a.C., o próprio grande rei dos reis,
Dário I, liderou uma campanha para poder subjugar as tribos citas nos Balcãs Centrais. Isso falhou, Dário voltou para casa e deixou seu principal general Megabazo mesmo, encarregado de subjugar os peonianos e outras tribos ao longo do rio Estrimão. E a partir daqui as fontes antigas tendem a se contradizer. Mas a história mais confiável relata que Amintas I, o rei reinante da Macedônia, procurou poupar o seu reino da devastação da guerra que os persas trouxeram até sua porta. E aí, para fazer isso, ele ofereceu terra e água à autoridade persa, submetendo seu reino como vassalo do Império Aquemênida. E 3 décadas depois, um novo rei dos reis subiu ao trono na Pérsia. A gente já viu isso. Xerxes estava determinado a retomar as campanhas europeias do seu pai e, assim, preparou uma força para invadir o continente grego. Naquela época, o rei Argeda era Alexandre I, o mesmo homem que havia competido nas Olimpíadas alguns anos antes. E Alexandre era um governante astuto e inescrupuloso, determinado sempre a sair por cima qualquer que fosse o resultado da guerra. No entanto, ele era formalmente um vassalo obediente do rei persa. Então ele reuniu uma força de cavaleiros e se juntou ao exército de Xerxes enquanto este marchava para o sul. Enquanto isso, o exército aliado grego decidiu enfrentar seu inimigo no rio Peneus. E ao ser informado disso, Alexandre envia mensageiros secretos ao acampamento grego, apresentando-se como um espião do exército persa. E ele aconselhou os gregos a não tomarem posição ali, pois Xerxes tomava o caminho mais longo ao redor do oeste do Olimpo e planejava flanquear os gregos por trás, onde certamente seriam destruídos. Então, relutantemente, os gregos atenderam aos avisos dos macedônios e se retiraram. E Alexandre provavelmente evitou que os gregos fossem massacrados, enquanto a retirada permitiu que os persas conquistassem a Tessália sem qualquer resistência real. E aí, por meio de astúcia diplomática, o astuto macedônio agradou a ambos os lados, né? A gregos e persas. E aí, no ano seguinte da campanha, Alexandre se posicionou com o exército persa comandado pelo general Mardônio, enquanto eles enfrentavam uma coalizão de gregos aliados, liderados por Esparta, na planície de Plateia. E por décadas, os historiadores têm debatido acaloradamente. De vez em quando as palavras não saem, né? Mas, de toda forma, os historiadores têm debatido qual o papel o rei macedônico desempenhou na famosa batalha que se seguiu. Mas Heródoto conta a seguinte história. Antes do confronto dos exércitos, os áugures de ambos os lados realizaram adivinhações. E tanto os persas quanto os gregos foram informados que os deuses não favoreciam um ataque direto. No entanto, com os suprimentos diminuindo e os reforços gregos aumentando dia após dia, Mardônio decidiu que, apesar dos avisos dos deuses, ele atacaria ao amanhecer. E ao saber disso, Alexandre cavalgou sob o manto da escuridão até o acampamento grego, informando seu comandante, Pausânias de Esparta, das intenções dos generais persas. E aí os gregos foram, portanto, capazes de evitar serem emboscados ou flanqueados e, graças aos avisos de Alexandre, emergiram vitoriosos na Batalha de Plateia. Após essa última grande derrota, o exército persa fugiu para o leste, abandonando totalmente a Europa, e com isso a Macedônia foi mais uma vez um reino independente. Então, historiadores antigos e modernos há muito discutem sobre os motivos de Alexandre durante as guerras pérsicas. No entanto, parece mais provável que ele não fosse nem um pan-helenista e muito menos um simpatizante dos persas.
Como vassalo dos Aquemênidas, ele alegremente desempenhou o papel de colaborador, ajudando o enorme império a subjugar as tribos guerreiras que estavam ali nas fronteiras da Macedônia. Quando os persas cumpriram seu propósito para com ele, que era justamente o que ele não conseguia fazer, que era subjugar essas tribos, ele ajudou os gregos a derrubar os persas de dentro para fora. Então, a retirada aquemênida deixou um vácuo de poder nas terras ao redor da Macedônia, que Alexandre usou para expandir as fronteiras do seu reino para 3 vezes o seu tamanho. E ele jogou dos dois lados, dos gregos e dos persas, e saiu por cima. O próximo rei a ascender depois de Alexandre foi Perdicas II. E seria sob seu reinado que a Macedônia desempenharia um papel fundamental em um dos 2 maiores conflitos mais famosos, né, da história da Grécia Antiga, que é a Guerra do Peloponeso. Nos anos que antecederam o conflito, a Macedônia foi se inserindo gradativamente na esfera geopolítica do mundo grego. Eles se tornaram amigos e aliados de Atenas e, de acordo com algumas fontes, a lendária e poderosa marinha ateniense foi construída com a madeira macedônia. E isso não iria durar, né, já que Atenas era nada além de agressivamente expansionista, e aí em 437, buscando obter o domínio sobre o comércio proveniente do norte do Egeu, os atenienses estabeleceram a colônia de Anfípolis bem na porta da Macedônia. E isso deixou os sulistas um pouco próximos demais para o conforto de Perdicas. Então, quando os espartanos, igualmente enfurecidos pelo expansionismo ateniense, declararam guerra, o rei macedônio trouxe o seu reino para o conflito ao lado de Esparta. E logo no início, o monarca Argeda frustrou uma tentativa ateniense de convencer o rei Trácio Cítacles a invadir o seu reino, forjando uma aliança de casamento justamente com Cítacles, a filha do Cítacles. E essa vitória teve vida curta, porque Arrabeus, que era um governante local na Alta Macedônia, se lançou em uma rebelião contra Perdicas. E aí Perdicas marchou sobre os rebeldes com o apoio do seu aliado, o general espartano Brasidas. Assistam Guerra do Peloponeso para vocês lembrarem disso. E aí, então, assustado com o vasto exército de Arrabeus e alguns temíveis aliados da Ilíria, Perdicas fugiu com suas tropas durante a noite, sem sequer se preocupar em contar aos espartanos, abandonando Brasidas à sua sorte. Olha só que merda, né? Agora, felizmente para os espartanos, Brasidas conseguiu orquestrar uma retirada engenhosa e, como vingança, começou a saquear o interior da Macedônia. E tendo agora feito um inimigo com os espartanos, né, Perdicas virou de lado e se juntou aos atenienses. E é aqui que o caprichoso rei macedônio desaparece dos registros históricos, sendo visto pela última vez em 414 a.C. em uma expedição com os atenienses para retomar Anfípolis, que naquele momento estava em mãos espartanas. Perdicas foi sucedido pelo seu filho Arquelau I, que conseguiu eliminar a Macedônia da guerra. Os atenienses, nesse momento, tinham acabado de perder uma enorme frota durante a campanha desastrosa de Siracusa e precisavam desesperadamente de boa madeira. Isso vocês precisam lembrar da aula sobre Guerra do Peloponeso. Então, Arquelau usou a vantagem que agora possuía como fornecedor de madeira para reafirmar a hegemonia sobre seus interesses econômicos no norte do Egeu, então encerrando a razão pela qual a Macedônia entrou em guerra em primeiro lugar. E ele também foi provavelmente aquele que finalmente acabou com a rebelião de Arrabeus. Então, aproveitando a estabilidade duramente conquistada em seu reino, Arquelau começou a reformar a infraestrutura de suas terras, construindo estradas, fortalezas, enquanto modernizava o seu exército para ser capaz de enfrentar melhor as falanges que o mundo grego tinha a oferecer. Tucídides elogiou o reinado de seu contemporâneo macedônio, afirmando que Arquelau superou as conquistas de todos os outros 8 reis
que vieram antes dele. E foi sob Arquelau que a chamada grecificação da Macedônia realmente teve início. Uma lenta helenização que viu o reino das terras altas se transformar em algo semelhante aos seus vizinhos do sul, lentamente se transformando em uma sociedade mais urbanizada. Provavelmente, Arquelau orquestrou a construção de Pella. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um centro do comércio internacional, ostentando uma enorme ágora com produtos exóticos fluindo do leste para o oeste. E o Palácio Real de Arquelau foi projetado em um estilo grego distinto. Uma fonte afirma que ele convidou Zeuxis, o maior pintor do mundo helênico, para decorar o seu tribunal com um mural de Pan, que é o deus da natureza. Outros artistas também foram trazidos para poder enriquecer o tecido cultural macedônico, sendo o exemplo mais famoso Eurípides, que é um dos dramaturgos mais famosos de Atenas. Vale a pena lembrar a nossa aula sobre cultura e religião na Grécia Antiga. O poeta passou, no caso Eurípides, passou seus últimos anos na Macedônia, escrevendo peças sobre o rei e seus ancestrais, que eram encenadas nos luxuosos teatros de Pella, em estilo ateniense. Em 399 a.C., Arquelau morreu durante uma caçada, possivelmente por causa de uma conspiração ciumenta nascida de um caso de amor homossexual que ele teve com um pajem da corte, e sua morte resultou em um interregno de 6 anos, enquanto o seu reino era dividido por diferentes pretendentes ao trono. Esse interregno foi encerrado pela ascensão de Amintas III, cujo reinado ainda era atormentado por constantes guerras, primeiro com os Dardani e Lírios, que aproveitaram a instabilidade da Macedônia para lançar uma invasão massiva, e depois com a Liga Calcidiana ao sul. No entanto, a Macedônia conseguiu superar esses dois conflitos e agora o rei reinante Alexandre II, ainda não é o Alexandre o Grande, aproveitou a vantagem de seu reino lançando uma invasão a Tessália. Isso foi frustrado pela intervenção de Tebas e Alexandre foi forçado a enviar seu irmão mais novo, Filipe, como refém para Tebas. Sim, esse Filipe é o grande Filipe II. O jovem Filipe aprenderia durante seu tempo em Tebas, mas quando voltou à Macedônia para reivindicar o seu trono em 364, ninguém poderia ter previsto que seria ele quem expandiria as fronteiras de seu reino nas terras, além de qualquer coisa que alguém já havia conseguido antes. Nem poderiam ter previsto que seria seu filho Alexandre III, agora sim, esse é o Alexandre o Grande, que consolidaria para sempre a Macedônia como um dos reinos mais famosos da história mundial. Os antigos gregos, orgulhosos das tradições democráticas, nunca poderiam ter previsto um dia. Todos eles deveriam a lealdade não apenas a um rei, mas a um rei macedônico. E uma das principais figuras da antiguidade da antiguidade grega, foi Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, e o homem que acabou com a liberdade grega. Sua temível reputação de guerreiro e reformador militar é muito bem conhecida, inclusive a revolução no exército macedônico, mas também ofusca outro aspecto chave de seu sucesso, sem o qual as façanhas de seu filho nunca teriam sido possíveis, que são suas habilidades diplomáticas. 5 anos após retornar de Tebas, ele se tornou o rei da Macedônia em 359. E a Macedônia estava em crise total, prestes a perder a sua condição do que poderíamos chamar de estado ou de polis. Nas terras altas do noroeste, o exército iliriano, sob o chefe Bardiles, havia lutado e controlado uma abordagem estratégica e estava se preparando para tomar o coração vulnerável da Macedônia, ou seja, a capital. E no Golfo Termaico, cidades prósperas desde a Tessália até o rio Estrimão estavam sob controle estrangeiro, e no norte, invasores peonianos começaram a fazer incursões no território macedônio. Então, essas ameaças foram acompanhadas pela perspectiva de uma nova turbulência dinástica influenciada por potências externas apoiando diferentes pretendentes.
Além disso, Filipe II tinha escassos recursos para trabalhar. Grande parte de sua base tributária estava sob o controle de potências hostis ou havia sido saqueado. E além disso, o exército macedônico estava esgotado por décadas de guerras e conflitos internos. Então era uma pálida sombra do que já havia sido. Então, para começar a puxar a Macedônia para longe dessas ameaças existenciais, o novo rei empregou sua habilidade diplomática. Filipe não perdeu tempo em iniciar negociações de paz com o chefe iliriano. E percebendo que sacrifícios seriam necessários para evitar o colapso total, Filipe concordou em reconhecer o domínio ilírio sobre a maior parte da Alta Macedônia e pagou um rico tributo a Bardiles. E com os bárbaros do norte resolvidos, Filipe se voltou para o sul para lidar com os atenienses e seus problemas dinásticos. Devido ao controle macedônico de Anfípolis, um porto comercial vital que tinha acesso a ricas reservas de minerais e madeiras, Atenas apoiou um usurpador conhecido como Argeu, que prometeu devolver a cidade se ele se tornasse um rei. Outro pretendente argeda conhecido era Pausânias, que ganhou a lealdade do reino Odrísio, que concordou em instalá-lo no trono se ele recebesse Anfípolis. E um dos 3 meio-irmãos de Filipe, Arquelau, ganhou o apoio da Liga Calcidiana e também afirmou uma reivindicação ao trono. E aí a solução para esse problema foi rápida e fácil. Filipe simplesmente mandou assassinar Arquelau, forçando que seus outros meio-irmãos fugissem. E aí Filipe II retirou a guarnição macedônica de Anfípolis na esperança de apaziguar Atenas. No entanto, Atenas viu esse gesto como um sinal de fraqueza de Filipe e continuou a reunir uma força de invasão para apoiar Argeu. E aí perceberam que um confronto militar poderia ser inevitável, não importando o que ele fizesse, o monarca macedônio mudou seus esforços de negociação para o norte e o leste para que ele não tivesse que lutar em 2 frentes de batalha. E aí, tanto Cotes da Trácia como muitas tribos da Peônia receberam enviados com subornos generosos e promessas de Filipe. E como marca de seu sucesso, o usurpador Pausânias desaparece da história após esse momento, provavelmente morto. E poucos meses depois de sua entronização, Filipe usou a arte de governar sutil e pragmática para reduzir significativamente as ameaças que seu reino enfrentava. E aí, com o fôlego que ele ganhou, Filipe embarcou em suas famosas reformas militares, unificou politicamente a Macedônia, realizando a última subjugando e integrando muitas das regiões independentes em um reino centralizado, controlado por ele e seus subordinados de confiança. E a influência macedônica gradualmente começou a se irradiar. O primeiro e principal alvo de Filipe era Tessália, uma região que faz fronteira com as suas próprias terras, geograficamente formada por uma grande planície e cercada de montanhas. E o valor da Tessália para os interesses da Macedônia era múltiplo. Era uma das maiores e mais ricas regiões da Grécia, com a planície da Tessália servindo como catalisador para uma agricultura produtiva e o acesso ao mar possibilitando grandes quantidades de comércio. Militarmente, as terras da Tessália podiam funcionar como uma estrada de invasão para os exércitos que se dirigiam para o norte em direção à Macedônia, ou, se Filipe jogasse suas cartas da maneira certa, para o sul em direção à Grécia. E além disso, a cavalaria da Tessália era famosa como a maior do mundo grego, e os cavalos da região eram conhecidos por seu tamanho e resistência. Então, ao trazer a Tessália para o lado da Macedônia, Filipe mostrou um bom entendimento da diplomacia. Seu poderio militar emergente foi usado para conseguir o que ele queria, mas de uma maneira aparentemente benevolente. A Tessália nunca sofreu uma invasão direta, simplesmente porque o rei macedônio sabia que poderia fazer as coisas com mais eficiência. Daí a diferença entre ser eficaz e eficiente.
O mantra fundamental para o envolvimento diplomático de Filipe com as cidades da Tessália era agir com a permissão em todos os momentos. Entre 358 e 352, a máquina de guerra macedônica nunca interveio sem o consentimento de pelo menos um amigo que solicitou sua ajuda. Filipe recebe seu primeiro pedido desse tipo em 358 do patriarca de uma família importante conhecida como Cinéas. Seu clã, Aleuadas, governou a cidade de Larissa, fundadora da Liga de Tessália, que estava em uma guerra regional com uma cidade rival, Feras. Seus tiranos lideraram uma aliança oposta que manteve a hegemonia sobre os assentamentos costeiros da área. A convite de Larissa, Felipe II parece ter assumido o papel de árbitro neutro na negociação de paz entre as facções da Tessália. E no papel, ele pode ter conseguido ajudar a promulgar uma paz temporária, mas sabemos que a região esteve em conflito por mais de meia década depois. No entanto, o rei macedônio não teria necessariamente visto isso como uma perda. Pelo contrário, a sua intervenção fracassada foi um momento marcante que Filipe esperava, porque ele estabeleceu um precedente crucial, estabelecendo como jogador legítimo no palco da política interna da Tessália, alguém a quem outras cidades poderiam recorrer em tempos de necessidade e cuja influência só aumentaria. Então, em vez de forçar artificialmente a anexação, Filipe esperou pacientemente por anos, sempre mantendo um olho ali no conflito interno da Tessália. Nesse íntere, ele lidou com outros assuntos que exigiam a sua atenção, como, por exemplo, capturar Anfípolis, reforçando assim os poderes de seu próprio reino em um grau ainda maior. Mesmo enquanto fazia isso, o projeto de longo prazo de enredar o seu vizinho do sul com boa vontade nunca saiu da mente de Filipe. E aí, quando as disputas locais estouraram na Tessália, Filipe se apresentou como um corretor honesto, oferecendo serviços ali para poder resolver a disputa. Sempre hedonista, o rei macedônio também começou a dar grandes banquetes, festas e outras celebrações suntuosas para ele e seus amigos aristocráticos tessálios. Estes foram acompanhados por vastas riquezas que Filipe distribuía como presentes ou subornos, dependendo de com quem você falar, né, para as classes altas e baixas da região. Em essência, ele sempre tentou bancar o bom mocinho, né? E como Polieno relata, quando os tessálios lutaram entre si, Filipe sempre respondeu positivamente aos pedidos de ajuda. Quando ele vencia, ele não exilava os perdedores, ele não tirava seus exércitos ou derrubava as muralhas das cidades. Ele apoiava em vez de destruir facções, cuidava dos fracos, derrubava os mais poderosos, foi amigo do povo e cultivou os líderes populares. E por meio desses estratagemas, Filipe dominou a Tessália, mas não com armas. Filipe finalmente viu uma oportunidade e se lançou em 353, esmagando os tiranos de Feras em um combate militar decisivo. Depois que ele fez isso, os aristocratas da região, muitos dos quais provavelmente consideravam seu benfeitor Argeda um salvador da Tessália honorário, e elegeram livremente arconte da Liga pelo resto da vida. E esse evento sem precedentes fez de Filipe II um rei estrangeiro, o governante de fato da Tessália, sem a necessidade de conquista da guerra. Além de dar a Filipe o controle sobre as forças militares e os impostos, também deu aos Argedas uma voz dominante na Liga Anfictiônica, que é uma união religiosa e politicamente influente na política grega, na qual a Tessália controlava uma grande quantidade de votos. E para se cimentar ainda mais firmemente com o povo de seus territórios adquiridos, Filipe II se casou com uma mulher aristocrática tessália, nativa, conhecida como Nicesípolis, em 353. Fica aí uma ideia de nome para filho para vocês.
E esse casamento político foi duplamente bem sucedido para os objetivos de Filipe de consolidar a região. Nicesípolis não era apenas outra mulher de uma casa proeminente da Tessália, agora casada com Filipe, um fato que discutiremos em breve, mas ela também se relacionava com os antigos tiranos de Feras. Então, casar-se com uma das mulheres do grupo derrotado pode ter ajudado a deixar os fereanos derrotados à vontade e teria sinalizado que Filipe os incluiria em sua nova ordem se eles entrassem na linha e começassem a colaborar. Então, o rei macedônio nunca parece ter esquecido a natureza política de seu casamento. Quando Nicesípolis morreu a dar à luz a sua filha em 354, a criança foi chamada de Tessalônica, ou a vitória na Tessália, né, como tributo à terra de sua origem. Então, esse tipo de casamento diplomático não era novidade para Filipe. Inclusive, Filipe consegue competir com o Henrique VIII. Se não me engano, Filipe teve 7 esposas, né? Então, ele tinha uma perícia em usar o casamento em seu proveito. E isso, claro, né, era resultado de muita experiência. Não se esperava que os monarcas macedônicos se contentassem com apenas uma esposa. Portanto, eles praticavam a poligamia, um fato que tornava os compromissos políticos ainda mais valiosos. E ao longo da década após a sua anexação essencial da Tessália, Filipe continuou usando a máquina militar revolucionária da Macedônia com um grande efeito, reprimindo a agitação e expandindo a sua influência, apenas aplicando a força onde era absolutamente necessário e usando a ameaça de força aonde não era. E uma das primeiras ocasiões ocorreu em 346, quando as tribos Dardanes e Ardei da Ilíria tentaram se unir contra ele. E isso não durou muito. Depois de ouvir sobre a agitação entre os bárbaros em sua fronteira, Filipe marchou em seu território e os esmagou em batalha. Muitas pessoas da tribo foram cruelmente deportadas para longe de seus parentes depois da morte, forçadas a se misturar com as populações vizinhas para torná-las mais fracas e menos prováveis ou capazes de se rebelarem novamente. Em 342, enquanto Filipe planejava sua guerra culminante contra Atenas, ele agiu para evitar qualquer esforço possível para ser apunhalado pelas costas. Então, marchando para o Épiro, depois o monarca, e instalou Alexandros no trono, um homem que havia sido educado e criado em Pela especificamente para esse propósito. Enquanto isso, Filipe manipulava os estados dominantes da Grécia com maestria, estabilizando o poder na região conforme os interesses mais adequados. Uma aliança macedônia com Tebas forçou Atenas, que era o seu principal rival, a manter forças terrestres e navais significativas na Ática e longe da Macedônia. No entanto, como Atenas estava alinhada com a cidade-estado militarista de Esparta, Tebas, que é uma invasora tradicional da Macedônia e influenciadora em seus negócios, não podia arriscar redistribuir qualquer de suas forças militares para o longe do sul para não sofrer o ataque dos lacedemônios, dos espartanos. E a implicação era clara. As intervenções sutis de Filipe na Grécia colocaram em xeque todos seus possíveis inimigos na região, enquanto ele apenas se torna mais forte. E o verão de 341 viu uma invasão macedônica da Trácia que deixou Filipe II no controle de toda a região, incluindo todas as suas ricas cidades gregas, minerais, riquezas, reservas de mão de obra, na costa do Egeu, as montanhas dos Balcãs. Enquanto a campanha da Trácia estava em andamento, Atenas começou a apoiar ativamente os inimigos de Filipe na Eubéia e a enviar mais colonos para o Queronesso, junto com uma expedição naval comandada por Diopeitas, que se engajou na pirataria contra a navegação macedônica. E aí, em vez de responder imediatamente com força, Filipe enviou um enviado de protesto à Assembleia Ateniense, solicitando que Diopeitas fosse chamado de volta e punido. No entanto, a facção beligerante de Demóstenes convenceu a Assembleia a recusar o pedido de Filipe.
E apesar dos flagrantes atos de guerra contra ele, Filipe não tomou nenhuma ação retaliatória. O que pode parecer uma fraqueza óbvia foi motivado por uma consideração diplomática muito maior, que é o Império Aquemênida. O colosso persa havia sofrido um período de crise interna durante a maior parte do reinado de Filipe, mas no ano de 340 a.C., o rei dos reis, Artaxerxes III, conseguiu restaurar o controle do poder central sobre todas as terras do império. Então, antes de embarcar em sua marcha para o Helesponto em 342, Filipe fez um acordo com seu homólogo persa, no qual este último prometia não intervir na Trácia ou no mar, enquanto Filipe prometia uma política passiva em relação à Ásia. Ainda assim, Filipe era cauteloso com os vastos recursos dos Aquemênidas e temia qualquer aliança entre Atenas e o Império Persa. Então, ele permitiu que os eventos seguissem seu curso e agiu como era apropriado. E no início do verão de 340, Atenas realmente enviou um enviado a Susa em busca de uma aliança defensiva. Quando foi educadamente recusado e enviado para casa com presentes financeiros, a última restrição da Macedônia foi removida. E 2 anos depois, Filipe derrotou decisivamente uma aliança militar composta por Atenas e seus ex-anfitriões, Tebas, na Batalha de Queroneia em 338, resultando na unificação da Grécia na Liga Helênica. Em pouco mais de 20 anos, a hábil combinação de diplomacia e força militar do rei macedônio levou o reino da quase desintegração à proeminência sobre toda a Grécia. Em uma reviravolta poética, foi um dos pequenos esforços de Filipe na política que acabou levando à sua morte prematura. Olha só, no dia seguinte ao casamento de sua filha, em julho de 336, uma procissão de 12 estátuas divinas foi rebocada para o teatro de Aigai, seguida por uma magnífica representação de Filipe II da Macedônia. E seguindo-os estava o próprio rei vestindo uma bela capa branca, sombreada por seus guardas-costas, a quem ele ordenou que permanecesse à distância. Filipe queria mostrar que ele não era um tirano que precisava de proteção de bandidos armados, e sim que ele era o líder da Liga Helênica da Grécia por consentimento e um governante amado. Então, quando o rei entrou no centro do teatro, um único membro desonesto de seus guarda-costas avançou e esfaqueou Filipe no peito, matando e mudando o curso da história. Na multidão naquele dia estava o jovem herdeiro do trono macedônico recém-cunhado, conhecido como Alexandre, que logo seria conhecido como Alexandre o Grande. E a política expansionista de Filipe II teve continuidade com seu filho e sucessor, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou os territórios persas. Alexandre tornou-se o senhor do maior império até então formado, que só seria superado pelo Império Romano séculos depois. E habilmente Alexandre intitulou-se libertador dos territórios conquistados, procurando evitar rebeliões e capaz de desgastar que eram capazes, no caso de desgastar seu processo de expansão. Ele respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu o casamento de seus oficiais e mulheres das populações locais. Inclusive, o próprio Alexandre se casou com uma princesa persa. E a fusão dos valores gregos com as tradições das várias regiões asiáticas conquistadas, deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Seus polos foram as cidades de Pérgamo, na Ásia, e Alexandria, no Egito, fundada pelo próprio Alexandre. Na cidade de Alexandria havia centenas de teatros, um museu e uma vasta biblioteca, a maior da antiguidade, todo mundo já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria. O caráter heterogêneo da população dos reinos helenísticos, como ficaram conhecidos, e a convivência entre as diferentes tradições culturais estimularam o sincretismo religioso. Então, a realeza helenística passou a ser cultuada e se mesclaram os deuses do Oriente e do Ocidente.
O grande deus grego Zeus, por exemplo, passou a ser identificado com Amon, o deus sol egípcio. O campo filosófico foi dominado por um clima de incertezas, descrenças e materialismo. Destacaram-se Zenão, fundador do estoicismo. O estoicismo afirmava que o homem devia aceitar o seu destino porque era inútil lutar contra o inevitável. E além de Zenão, nós temos Epicuro, que pregava o hedonismo. O hedonismo ensinava que o homem deveria procurar o prazer, porque o prazer representava o bem, enquanto a dor representava o mal. E o intercâmbio entre gregos e orientais impulsionou o conhecimento científico. A geometria desenvolveu-se com Euclides, a astronomia e a geografia com Hiparco e Eratóstenes, a física com Arquimedes. O equilíbrio e o racionalismo do classicismo adquiriram um caráter mais dramático, plástico e emotivo. Exemplos da arte helenística, podemos citar as esculturas de Vênus de Milos e a morte de Laoconte e de seus 2 filhos, e obras arquitetônicas como Farol de Alexandria e o Colosso de Rhodes, que demonstram o estilo monumental influenciado pelo Oriente, inclusive entram aí dentro das 7 maravilhas do mundo antigo, né? De toda forma, o helenismo, então, pode ser definido como uma síntese entre a cultura grega clássica e as tradições orientais de persas, egípcios e mesopotâmicos. A organização política e a divinização dos governantes dão mostra, por exemplo, de alguns traços orientais do helenismo, e a difusão da língua grega, costumes e deuses olímpicos no Oriente exemplificaram, por sua vez, a face ocidental do helenismo. E com isso a gente consegue fechar o conteúdo de Macedônia, mas principalmente entender, compreender o porquê que a Macedônia invadiu a Grécia, conquistou a Grécia, colocando tudo sob um único território, né, a Liga Helênica, e especialmente compreender o que é o helenismo, que esse é sim o ponto-chave cobrado em diversos vestibulares e no Enem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado das curiosidades trazidas. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente compartilhem o vídeo e ajudem a disseminar o conhecimento. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima!